Então, gente, boa noite. A última aula nós paramos no item 4, né, da concordância nominal, o meio, né, como advérbio e também como adjetivo. O item 5, gente, fala sobre alerta menos pseudo, tá? O pseudo, você vai dizer, professor, mas o pseudo é um prefixo. Só que ele funciona da mesma forma que o alerta e o menos. Ou seja, é uma palavra invariável, tá? Independentemente se está se referindo a um substantivo no plural, um substantivo no masculino, no feminino, essas três palavras não variam. Aí, com o advento da tecnologia, alerta ganha um outro sentido, né, de mensagem. No caso, quando for mensagem, alerta vai ao plural, né? Os alertas chegaram à população antes do furacão. Então, as mensagens, nesse caso, vai ao plural. Agora, na nossa concordância nominal, 99% dos casos, alerta é uma palavra que se refere a estar atento. E todas as vezes que alerta estiver no sentido de estar atento, não vai ao plural, nem ao masculino, ok? Então, vejam, os soldados estão sempre alerta. Então, independentemente da quantidade de soldados, independentemente se estiver no plural ou no singular, alerta não vai ao plural, ok? Há menos candidatos neste concurso. Gente, nunca existiu menos, tá? Sempre vai ser menos em qualquer situação. E o terceiro caso é que eu falei do prefixo, pseudo significa falso, né? Por isso que existe o pseudônimo, ou seja, o nome falso daquele escritor, daquele pintor. Então, pseudo, gente. Qualquer substantivo que o acompanhe não muda sua característica. Com pseudo, esse pseudo sempre no masculino singular. Vejam, elas eram pseudomédicas, ou seja, falsas médicas, tá? Guarda essas três palavras, foca nesse estar atento do alerta. Importante saber que não vai ao plural. Bom, e o item 6 fala sobre a palavra possível. É uma pegadinha muito comum em bancas como IBAN, RBO, Nosso Rumo, de vez em quando a VUNESP utiliza também. Qual é a pegadinha, professor? A palavra possível, gente, só concorda com o artigo que estiver antes de mais, menos, melhores, piores. Mais, menos, melhores, piores. Então, sempre olha, leia a oração, viu que tem a palavra possível, já procura esse artigo antes de uma dessas palavras. Por quê? A concordância do possível é com elas. Vejam, os alunos escolhidos são o mais estudiosos possível. Parece errado, né? Porque só o artigo e só o possível estão no singular. Todo o restante da oração é plural. Só que aqui é concordância nominal. E a concordância diz que o possível é com esse artigo. O artigo está no singular, o possível no singular, concordância correta. Ela trazia as pizzas a mais saborosas possível. Mesmo caso, o artigo antes de mais está no singular, possível também ficará no singular. O professor não poderia ficar no plural? Poderia. Porém, nós estamos falando de concurso, né? E falando em concurso, as bancas sempre colocarão a forma mais estranha para ver se você cai na pegadinha,
Tá? Poderia estar no plural se o artigo estivesse no plural, né? Ela trazia as pizzas as mais saborosas possíveis, também estaria correto. As notas eram as melhores possíveis. Então, vejam, antes de melhores, o artigo está no plural, por isso que possível também está no plural, né? Possíveis. Os filmes foram os mais novos possíveis. Mesmo no caso de cima, artigo no plural, possíveis no plural também. Ok? Bom, vamos lá à hora da verdade. Vamos saber como é que estão os alunos. Vejam, de acordo com a norma padrão, a concordância nominal está plenamente atendida em... Olha aí, gente, quem for fazer o concurso, né, por exemplo, de Itapevi, de Santo André, que são da banca Vunesp, essa é uma questão Vunesp. Tá? Então, vamos lá. A, B, C, D ou E? Qual é a concordância correta aí nessa alternativa? Vou dar um minutinho, tá? Para vocês verem com calma. Que é o objetivo do curso, né? Não é correr com o conteúdo, é que você saiba o conteúdo para não ser surpreendido em prova de concurso. Ok. Então, vamos lá, tá? Vou ler as alternativas. A letra A diz: reduzindo a carga de trabalho para 1.400 horas, o Brasil estaria quites em relação aos números internacionais. Está correto? Não, errado, né, gente? O kit, eu disse que ele só vai ao plural se o sujeito da oração estiver no plural. E vejam quem é o sujeito: o Brasil. O Brasil é um sujeito simples e está no singular, Brasil. Então, o correto é: o Brasil estaria quite em relação aos números internacionais. A 2 diz: a situação no Brasil está meia complicada. Errado, né? Nós aprendemos na última aula que, se for o modo como a pessoa, o animal, a situação se encontra, sempre vai ser meio. Então, a situação do Brasil está meio complicada. Então, a B também está errada. A C diz: no Brasil há bastante pessoas. Opa! Aprendemos que quando bastante estiver caracterizando um substantivo, né? E esse substantivo for contável e estiver no plural, o bastante irá ao plural. Então, aqui era para estar: no Brasil há bastantes pessoas que procuram emprego há 1 ano ou mais. Então, bastantes pessoas. Letra C está errada. A D diz: os altos índices de desemprego e a falta de novas vagas criam um clima social de desalento. Correta a letra D. Vejam, aqui o substantivo é índices, masculino, plural. O artigo está concordando com ele, os altos, que é o adjetivo, está concordando com ele, né? E depois nós temos a falta de novas vagas criam. Aí vejam, a letra D, todos os adjetivos, todos os substantivos, todos os artigos estão concordando
Então, letra D é a correta. Aí diz, de acordo com Domênico De Masi, é necessário a diminuição. Vimos na última aula também que toda vez que entre o termo é necessário e o sujeito da oração, quando estiver após ele, se tiver um artigo, um pronome, um numeral, ele vai ao feminino. Então, aqui é para estar escrito, de acordo com Domênico De Masi, é necessária a diminuição da taxa de ocupação. Então, a resposta da 1 é a letra D. Então, veja, gente, é um conteúdo que aparece em todas as bancas. Vamos ter aí, até junho, mais 8 provas de concurso. Nas 8, terá concordância nominal. Então, vale muito a pena rever o conteúdo e, claro, tentem responder as alternativas, digite a resposta, mesmo que esteja errado, para saber como é que você está em relação ao conteúdo, tá bom? 2. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância nominal. Aí, era para estar escrito é necessária, tá? Porque entre o é necessário e diminuição tem um artigo. Aquele a de é necessário a diminuição faz com que esse necessário no masculino passe para o feminino. E ficaria da forma correta, é necessária a diminuição. Do jeito que estava lá, não poderia ter o artigo. Se não tivesse o artigo, se estivesse escrito é necessário diminuição, estaria correto. Tá? É o artigo que invalida a letra I. Ok? Tudo bem. Bom, a 2 também é concordância nominal pura. Lembrando, para quem não estava na primeira aula ou para quem ainda não a reviu, a concordância nominal, o Deus Sol é o substantivo. Então, todas as outras classes gramaticais têm de concordar com ele, tá bom? Então, vejam, a letra A diz, na cidade com bastante motociclistas. Olha aí, já tem um erro na A. Porque motociclistas é um substantivo contável. O que é um substantivo contável mesmo? É aquele que eu tenho vários iguais. Eu posso ter um motociclista, 2 motociclistas, 3 motociclistas, 1000 motociclistas. Então, já sei que a palavra motociclista, o substantivo motociclista, é contável. E por ser contável, e por estar no plural, o bastante que está caracterizando, não havia só motociclista, havia bastante motociclista, esse bastante irá ao plural para concordar com ele. Então, o correto seria bastantes motociclistas. Muitos motociclistas. Lembra, gente, o bastante, quando se refere a um substantivo contável e no plural, ele vai ao plural também. Ele fica sinônimo de muitos ou muitas. Ok? B. Em algumas situações, vírgula, a entrega em domicílio é boa. Outro erro, né? Assim como o é necessário, o é proibido, o termo é bom é masculino. Ele só fica no feminino se antes do sujeito tiver artigo, pronome ou numeral. O sujeito do é boa é a palavra entrega. Veja que antes de entrega não tem a, não tem uma, não tem aquela, não tem esta, não tem minha. Como não tem nenhuma dessas palavras antes de entrega, o termo é boa está errado. Era para ficar é bom.
Então, entrega em domicílio é bom. É bom. Ok? Pegadinha boa, né? C. O motorista e o motociclista imprudentes acabam pondo em risco a própria vida e também a alheia. Então, vejam, aqui eu tenho dois substantivos, né? O motorista e o motociclista. O adjetivo referente a eles está no plural, imprudentes. Está correto, né? E acabam pondo em risco a própria vida. Veja que aqui o substantivo é vida, o artigo está concordando, o próprio está concordando. Então, a letra C está correta. Vamos ver a D. A D diz: os motociclistas optaram pelo uso de uniformes azuis marinhos, em substituição aos cinzas. Olha que questão alternativa interessante. Por quê? A língua portuguesa diz o seguinte: se a cor, o nome da cor, for originado de um substantivo, essa cor não irá ao plural. Então, toda vez que tiver cinza, cinza vem do substantivo cinza. Cinzas, né? Da cinza ao pó. Então, cinza é um substantivo que também é um nome de cor. Porém, como a origem é um substantivo, a cor cinza não vai ao plural. Então, você pode dizer: eu tenho um terno cinza, eu tenho dois ternos cinza. Não existe ternos cinzas, é só cinza. Eu tenho uma camisa vinho, eu tenho duas camisas vinho. Não vai ao plural. Ok? Então não esqueça, toda cor que tiver origem em um substantivo, ela não vai ao plural. Agora, o azul marinho também é uma regrinha interessante. Toda vez que eu tiver uma cor composta e basta uma das palavras ser um substantivo, já não vai ao plural. Então, azul marinho. Marinho, gente. Antes de falar sobre mar, marinho era um nome próprio, tá? Quando surgiu lá em Portugal. Então, todo nome próprio é um substantivo. Por isso, azul marinho, azul celeste, azul piscina nunca irão ao plural. Então, você tem duas roupas azul marinho. Aquela pessoa tem olhos azul piscina. Não vai ao plural. Bom? Então, a letra D está errada, é para estar azul marinho e cinza. E aí, andando pelas ruas da cidade, a impressão que fica é que foi proibido a circulação. Olha aí, gente. Foi proibido. O foi é o mesmo verbo ser. Então, foi proibido é o mesmo que é proibido. Tá? Então, veja que entre o foi proibido e circulação tem um artigo. Por causa desse artigo que está entre eles, o foi proibido deveria estar no feminino. Era para estar escrito: andando pelas ruas da cidade, a impressão que fica é que foi proibida a circulação dos carros por ela. Então, a única correta, na 2, a letra C. Então, veja que são detalhes, gente. Muito importante observar os detalhes. Opa. 3. Assinale a alternativa em que a passagem do texto está reescrita de acordo com a norma padrão de concordância nominal. Então, vamos lá. Digita aí se você acha que é A, B, C, D ou E. Foco. Foco em substantivo e adjetivo.
tá? Tudo bem. Temos um C. Ótimo. Pro. Claro, até é bom para eu saber que estão vivos, né? Acordados. E seu concorrente está acordadíssimo, gente. Vamos lá. A letra A diz: o movimento centrado em obras de superação viu-se coroado com a ascensão do título de Rio. Bom, o movimento centrado. O substantivo aqui é movimento. Centrado, o adjetivo está concordando com ele. O artigo está concordando com ele. Aqui, ok. O que foi coroado? O movimento. Então, vejo que todos os adjetivos, artigos, estão concordando com o substantivo. Então, a letra A é a resposta. Tá? B. Não chega a ser surpresa que o apelo da literatura de Rio, ao longo das décadas, tenha sido conservada. Ora, gente, o que foi conservado? O apelo? Se o substantivo é o apelo, então aqui deveria estar escrito tenha sido conservado. Tá? Conservado. A C diz: sabe-se que a convicção religiosa de Dona Anne Lu, esposa do escritor, foi decisivo. O que foi decisivo, gente? A convicção. Então, aqui era para estar escrito: a convicção foi decisiva. Tá? Decisiva. A D diz: seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia não deixa de ser, de certa forma, irônica. O que foi irônica? Seu súbito empoderamento. Então, não é irônica, né? É irônico. Seu súbito empoderamento no Brasil da pandemia não deixa de ser, de certa forma, irônico. E aí diz, vetado, graças à decisão de Dona Anne Lu, a obra... Ora, gente, se a obra não é vetado, é vetada. Vetada, graças à decisão de Dona Anne Lu, a obra de Rio está no topo das preferências dos brasileiros. Então, vejam, aqui é uma questão clássica de concordância nominal. É olhar o sujeito, é olhar o substantivo e o adjetivo referente a ele. Ok? Então é a letra A na 3. 4. No verso, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, o termo destacado é um adjetivo, né? Ela mesma. Como está se referindo à fábrica, fábrica mesma. O mesma se adapta ao substantivo a qual se refere, né? Ele quer saber, gente, ó, essa mesma concordância ocorre com o termo destacado em.
Aqui é mais trabalhosa, né? Mas, vamos lá. Kelly está falando que é A. Ok. Vejam, diz o seguinte: a escola foi dirigida pelo mesmo diretor durante anos. Então, é a letra A, realmente. Por quê? Não era só um diretor, era o mesmo diretor. Era o diretor mesmo. Então, esse mesmo, referindo-se a um substantivo, como lá no enunciado, é um adjetivo, tá? A letra A. A B diz: mesmo estando fora de sua cidade, mantinha contato com seus amigos. Ora, gente, observa uma coisa. Aqui eu tenho uma conjunção concessiva, ou seja, a conjunção concessiva, ela inicia uma oração que contraria o que a outra diz. Foge à lógica. Ó, mesmo estando fora de sua cidade, mantinha contato com seus amigos. Se ele está fora da cidade, né, o primeiro pensamento é: ele está distante dos amigos. Como ele mesmo fora mantém contato, esse mesmo aí é uma conjunção concessiva, ok? A C diz: o pai abriu uma poupança, a mãe fez o mesmo. A mãe fez a mesma coisa, tá? Gente, aproveitando, não é certo usar a palavra mesmo sem substantivo, ok? Ela não é recomendada porque o mesmo não substitui nenhuma outra palavra, ele só é adjetivo, ok? Então, construções como essa da C são gramaticalmente erradas. Era para estar: o pai abriu uma poupança e a mãe fez a mesma coisa. Coisa substantiva, aí corrigiria a oração, ok? A D diz: trata-se de uma escola longínqua, um lugar ermo mesmo. Aqui nessa letra D, o mesmo está funcionando como um advérbio de afirmação, né? Trata-se de uma escola longínqua em um lugar ermo, realmente. Deveras ermo, certamente ermo. Então funciona como advérbio. E a letra E, ela resolveu que irá viajar no feriado, mesmo que caia uma chuva daquelas. A função da E, gente, é conjunção concessiva também. Olha aí, está bem mais clara que a letra B. Por quê? Se vai chover, como que ele vai viajar no feriado? Foge à lógica, tá? Essa afirmação após a vírgula. Por isso, a expressão, mesmo que é de concessão, contraria a outra oração do período, tá? Mesmo que, gente, guarde, é uma conjunção, é uma locução concessiva. Então, a resposta da 4 só poderia ser a letra A. 5. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, de acordo com a norma de concordância nominal, as frases. Então, vamos ver. Vamos ver.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, de acordo com a norma da concordância nominal, as frases: será que os dias da Ilha de Caras são tão... É uma das características da juventude considerarmos-nos... Então vejam, né? Se são, gente, se são, né, os dias, vai ser aprazíveis. Substantivo está no plural, dias, o adjetivo tem de concordar com ele, aprazíveis. E depois diz, é uma das características da juventude considerarmos-nos, ou seja, nós, considera que nós somos meio, né? Já que é o modo como nós somos, é sempre no singular. Né? Meio deslocado, já que somos nós, e arredios à felicidade. Muito bem. A 5 é a letra D. 6. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Vamos lá. Olha o que diz a gente. Dizem as damas e os elegantes da nossa terra que a língua portuguesa não é bom para isto. Vejam que aqui nós temos o termo é bom. Só que antes do sujeito dele, língua, tem artigo, a língua portuguesa. Pela presença desse artigo, o correto é boa. Então, deveria estar escrito. Dizem as damas e os elegantes da nossa terra que a língua portuguesa não é boa para isto. Então, letra A está errada. B. O que vou contar não tem bastantes aventuras enredadas, peripécias, situações e incidentes raros. A aventura é contável? É, posso ter uma aventura, duas aventuras, três aventuras, e está no plural. Então, bastantes está correto, né? Não, você tem muitas aventuras, bastantes aventuras. Então, a B está correta. Vamos ver assim. As mulheres não gostam de poesia, romance, música ou drama, mas... E isso é sinal de que são ruins. Se são, é ruins, né? É o sinal de que são ruins. Tem de concordar com mulheres, que é o sujeito da oração. D. Eu creio que haja má informações circulando entre as mulheres e os tolos de nossa terra. Ora, gente, se o substantivo é contável, está no plural, informações, o adjetivo deveria concordar com ele, né? Então, eu creio que haja más informações circulando. Então, a D está errada. A E diz, as damas e os elegantes acreditam que as narrativas em francês são melhor do que em português. Se são as narrativas, elas são melhores. São melhores do que as em português, ok? Então, a resposta da 6 é a letra B. 7. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto
devem ser preenchidas, respectivamente, com. Então, temos um E, né? Vamos ver. O combate à corrupção entrou na agenda pública, ocupando boa parte dos noticiários e das discussões políticas nas redes sociais. Ponto. Porém, é a relação. Ora, gente, vejam que o termo que vai preencher a primeira lacuna está se referindo ao substantivo feminino singular, relação. Então, só pode ser menos discutida, já que é menos discutida, porém é a relação. Então, relação menos discutida. Ok. Depois, entra o acesso à informação pública e o papel da participação direta dos. O plural de cidadão é cidadãos. Então, correto a letra E, né? Cidadãos. E depois diz cidadãos e cidadãs na gestão pública para monitorar os gastos de dinheiro público, orientar investimentos e definir políticas. Se o substantivo é feminino plural, o adjetivo, para concordar com ele, feminino plural. Políticas prioritárias. Então, a 7 é a letra I. 8. Gente, só avisando, tá? Eu vou fazer até a questão 10. Aí depois eu mando o gabarito de todas, que é bom que você treina, tá bom? E já entraremos no assunto crase, ok? Considerado a norma padrão, assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Gente, eu estou sempre tentando corrigir ao menos 10 de cada, que é para você ver como deve analisar a questão, como analisar as alternativas e chegar à resposta, tá bom? O extensivo tem essa função, é por isso que ele tem uma longevidade, para justamente nós termos tempo de fazer esse tipo de ação, que é muito válido, né? Passar só a resposta não vai ajudar vocês. Eu preciso que vocês relembrem o conteúdo e saibam como encontrar a resposta e o porquê as demais estão erradas, ok? E aí, gente? A, B, C, D ou E? Vamos lá, então, pro. Letra A diz: foi formada, graças a Niemeyer, uma geração de novos arquitetos dedicados a dar continuidade a seus projetos. Então, vejam, foi formado o quê? Uma geração de novos arquitetos. Então, tudo combinando aí na letra A, né? Uma geração foi formada, novos arquitetos dedicados. A letra A é a resposta. B. Já foram realizados em diferentes universidades vários estudos. Ora, gente, se o que foi realizado são vários estudos, o realizado deveria estar no plural, né? Já foram realizados vários estudos. A C já começou errada, veja. Considerado uma das criações, se é uma das criações, não é considerado, né? É considerada. Considerada uma das
criações mais inovadoras do século XX, a arquitetura de Niemeyer é singular. D. Seria celebrado no Rio de Janeiro uma grande festa. Se o que seria celebrado era uma grande festa, o celebrado está errado, né? Seria celebrada uma grande festa. Então, a D também, descarte. E aí, as visitas a Brasília se tornaram frequentes. Se são as visitas, o correto é frequentes. As visitas a Brasília se tornaram frequentes. Então, letra A, na número 8. Nona, também que é a correta. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Uma questão um pouco, mas bem elaborada. Bom, a diz, para Hans Rosling, nossas instituições sobre a condição dos humanos na Terra precisam ser revistos. Nossas intuições. Então, se são nossas intuições, correto é revistas, né? Nossas intuições precisam ser revistas. Então, A está errado. A letra B diz, devido à agilidade com que ocorrem as melhorias, segundo Hans Rosling, chegam a ser surpreendentes. Ora, gente, se são as melhorias, era para ser surpreendentes, né? A C diz, Hans Rosling foi um excelente orador e seus truques de conferencista o auxiliaram a elaborar seu livro. Então vejam que aqui a concordância está correta, né? Ok, então a C, correta. Vamos ver a D. Os leitores responderam diferentes testes, a partir do qual, não, se são diferentes testes, a partir dos quais puderam se lançar a reflexões mais profundas, né? E a letra E diz, ainda há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitadas em muitas comunidades. Aqui, gente,
é aquela pegadinha que eu falei lá da concordância nominal simples. Toda vez que eu tiver dois substantivos de gêneros diferentes e eu quiser me referir aos dois, só pode ser com adjetivo no masculino plural. Então, vejam, aqui nós temos o sofrimento e a pobreza. Se eu quiser me referir aos dois, só no masculino plural. Então, aqui era para estar escrito: ainda há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser evitados em muitas comunidades. Ok? Então, a letra C é a resposta aí. Muita gente marcou na prova, porque não sabia ou não lembrava essa regra do gêneros diferentes, quero me referir aos dois, adjetivo no masculino plural. E a 10ª, para encerrarmos essa primeira parte, diz: acenar a alternativa que preenche as lacunas do trecho a seguir, de acordo com a norma padrão de concordância nominal. Olha aí, gente, é outra da VUNESP, tá? E foi para professor. Vamos lá, então. Aqui, a banca colocou dois termos que são comuns da concordância nominal, que é o bastante e o possível, e dois incomuns, o meia-verdade e o mais bem e o melhor, né? A regra diz o seguinte, gente, falei há pouco, né? Se eu tiver um advérbio se referindo a um substantivo contável e no plural, esse advérbio vai ao plural para concordar com esse substantivo. Então, vejam, meia verdade. Verdade, eu posso ter uma verdade, duas verdades, três verdades, 1000 verdades. Então, verdades é contável e está no plural. Então, meia, para concordar com ele, vai ao plural também. Meias verdades. Ok? O bastante, nós vimos que se ele estivesse referindo a um substantivo contável no plural, ele também vai ao plural. Então, vejam, a primeira lacuna vai ficar: não se pode crer em meias verdades. A reportagem é falaciosa e nela há elementos. Eu posso ter um elemento, dois elementos, três elementos, quatro elementos, então bastante vai ao plural. Nela há bastantes elementos que justifiquem a reação da justiça. Aí nós vimos agora do possível, né? Eu disse que para o possível ficar no singular, o artigo antes do mais, menos, melhores ou piores, também tem de estar no singular. Aí das que sobraram, né, que é a letra B e a letra C, vai ficar B, né? Porque, veja, o mais rigorosas possível. O artigo está no singular, o possível está no singular. Agora, a última lacuna, gente, prestem bastante atenção, tá? Só um minutinho.
Deixa eu ver o que houve aqui. Pronto. Agora sim, estranho. Aqui. Nós vamos estudar no nosso curso, gente, verbos, tá? Verbos regulares, verbos irregulares, defectivos, transitivo direto, transitivo indireto. Uma regrinha da língua portuguesa diz que se o verbo estiver no particípio, particípio é quando o verbo termina em ado ou ido, falado, comprado, comido, bebido, dormido, compreendido. Temos os particípios irregulares também, escrito, né? Dito, não existe dizido, é dito, aberto, coberto. Toda vez que o verbo estiver nessa forma, antes dele não pode vir melhor nem pior. Tá? Então, eu não posso dizer para vocês, gente, o candidato melhor colocado foi chamado pela banca. Ó, colocado. Terminou em ado, não pode vir nem melhor, nem pior antes dele. O correto é o candidato mais bem colocado foi chamado pela banca. O candidato menos bem colocado foi eliminado do concurso, tá? Então, se o verbo terminar em ado ou ido, antes dele só pode vir mais bem ou menos bem. Por isso, a B é a única correta. Tudo bem, gente. Então, vou deixar aí as demais para vocês treinarem, tá? E vamos ver. E eu vou mandar o gabarito, claro. Vamos ver aqui. Conteúdo ótimo, que também é comum em provas. Vai estar em todas as provas, CEGEBAN, RBO, VUNESP, FGV, Nosso Rumo, Avança, INDEPAC, INDEC, chamado CRASE. Tá? Vamos lá. Primeira coisa sobre crase, gente. O nome do acento é grave, tá? É muito comum as pessoas dizerem, não tem crase. Elas não estão se referindo ao acento, estão se referindo ao processo. Crase é o processo, a junção da preposição a, exigida por uma palavra que está antes do a, né? E o artigo definido feminino a. Eu junto a preposição com o artigo, dessa junção nós temos o sinal indicativo de crase, conhecido como acento grave. Ok? O professor, ele é estranho. Não é. Ele já foi estranho. A palavra pé, por exemplo, antigamente era pé. O acento do pé era chamado acento grave. Aí, com a mudança, a modernização da gramática, ficou apenas com um E, e o acento ficou agudo. Ok? Então já foi mais estranho. Regrinha. Antes do A, eu preciso ter uma palavra que faça pelo menos uma dessas duas perguntas. A que ou a quem? Fez uma só, já é o suficiente para poder ter o acento. Tá? Não é garantia, é o caminho. A que ou a quem?
professor tem um verbo que faz a pergunta o quê? Abençoar, por exemplo. Quem abençoa, abençoa o quê? Então, nunca vai ter o sinal indicativo de crase. Quem compra, compra o quê? Não tem. Tá? Precisa fazer as perguntas a quê ou a quem. Pode ser um verbo, um substantivo, um adjetivo, porém, tem de ter, ao menos, uma dessas duas perguntas. Primeiro exemplo. Refiro-me à aula. Quem se refere a que ou a quem? A que? A aula. Professor, por que o acento aqui é obrigatório? Porque antes do a tem as duas perguntas, a que e a quem, e após o a eu tenho substantivo feminino. Então, grava isso. Para ser obrigatório, a que e o a quem antes do a, após o a, substantivo feminino. Cuidado, tá? Tem muito youtuber que, para ganhar seguidores, diz palavras femininas. Só que o conceito palavras femininas é muito amplo. Por quê? Ela é palavra feminina. Alguma, toda, nenhuma são palavras femininas. E não ocorre o sinal indicativo de crase antes delas. Tá? Então, ocorre diante de substantivos femininos. Guarda isso. Ele fez referência à aluna. Quem faz referência, que não é verbo, referência, o verbo é referir. Referência não é verbo. Porém, referência exige complemento. Então, quem fez referência a que ou a quem? No caso de nossa oração, a aluna. Então, veja, eu tenho as duas perguntas antes do a, e após o a, eu tenho um substantivo feminino, aluna. Casos de uso obrigatório. Veja, diante de substantivos femininos, nós iremos, quem vai aqui, a premiação do Nobel. Então, vejam, aqui antes do a, substantivo feminino após ele, obrigatório. Sou grato à justiça divina. Quem é grato a que ou a quem? Justiça, substantivo feminino, acento obrigatório. Fumar é prejudicial à humanidade. Tudo que é prejudicial é a que ou a quem? A humanidade. Humanidade, substantivo feminino, acento obrigatório. Tudo lindo, tudo perfeito, só que eu preciso que vocês prestem atenção nesse slide. Se possível, tatuar no braço, tá? Veja, observação. Mesmo que o substantivo seja feminino, é preciso observar essa tabela do professor para que ocorra sinal indicativo de crase. Essa regra serve também para os pronomes de tratamento dona, madame, senhora e senhorita. Veja, dirijo-me à aluna. Quem se dirige a que ou a quem? Dirijo-me à aluna. Então, observa, gente. Antes do a, eu tenho as duas perguntas. A que ou a quem? O a está no singular. E o substantivo feminino após ele também está no singular. A aluna. Quando tiver as perguntas antes do a, quando o a estiver no singular, quando o substantivo feminino após o a estiver no singular, o acento é obrigatório. Referiu-se a senhora. Quem se refere a que ou a quem. O a está no singular, senhora está no singular, acento obrigatório. É favorável a regras. Quem é favorável a que ou a quem. Só que vejam, o a está no
singular a palavra seguinte no plural. Professor, pode? Pode, gente. Não é obrigatório ter artigo antes de substantivo. Esse caso, esse a que está aí, gente, é resposta à palavra favorável. É a preposição de favorável. Se ele está no singular e o substantivo seguinte está no plural, significa que não tem artigo. Se não tem artigo, não tem crase, tá? Muita gente pergunta, então, o correto não era colocar o a no plural? Gente, poderia estar. Porém, gramaticalmente, só estaria errado esse terceiro exemplo se o a estivesse com sinal indicativo de crase. Tá? Do jeito que está aí, correto. A no singular, palavra seguinte no plural, nunca tem crase. Próximo exemplo, fez referência às escolas. Então, vejam, quem faz referência aqui ou a quem, o a está no plural, o substantivo feminino após o a está no plural, também, sinal indicativo obrigatório. É fiel às madames. Quem é fiel é aqui ou a quem. O as está no plural, madames no plural, sinal indicativo de crase obrigatório. Então, vocês viram, o único caso que não ocorre, gente, é quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural. Né? Então, preste atenção nisso. Aí, muita gente diz, muita gramática, muita apostila, não ocorre diante dos substantivos masculinos. Dependendo da sua banca, gente, pode vir a única exceção a essa regra. Então, tome cuidado, tá? Pode sim vir diante do substantivo masculino, porém, temos algumas exigências. Primeira, esse substantivo masculino tem de ser o nome de um homem famoso. Então, é um substantivo masculino próprio. Na oração que tiver esse nome de homem famoso, alguém tem de estar repetindo o que ele fez em vida ou que ele continua fazendo. Olha o primeiro exemplo. O jogador fez um gol a Pelé. Ou seja, ele imitou o Pelé. Nesse caso, o acento é obrigatório, porque esse a fica subentendido que é a maneira de, ok? Usava sapatos a Luís XV, ou seja, estava imitando os sapatos, a moda que o Luís XV lançou. Pintou um quadro a Picasso. Então, ele estava imitando o artista cubista Picasso, certo? Então, somente nesses casos. É um homem famoso com alguém imitando o que ele fez em vida. Tá? Único caso de substantivos masculinos. Na indicação de horas exatas. Professor, o que é uma hora exata? É em ponto? Não. Em ponto é exato. Quebrado é exato. Com segundos também é exato. Veja, ele saiu às 9 horas da manhã. Então, não foi em qualquer momento, foi às 9 horas. As meninas saíram às 18h35. Então, não foi em qualquer momento, 18h35. Voltaram da farra à meia-noite. Foi em qualquer momento, foi exatamente à meia-noite. Ficou conectada ao curso das 19 às 23. Gente, entre horas exatas ocorre o sinal indicativo de crase, tá? Porém, você deve lembrar que, para que ocorra entre essas horas, antes da primeira, tem de estar escrito das 19 às 23, das 8 às 10. Não pode ser de, é das. Sempre das. Se tiver escrito de 19 às 10, não tem crase, tá?
Só terá se tiver escrito das 19 às 23. Ok? Só um adendo aí. É errado colocar, gente, 19, 2 pontinhos, 00. Tá? A transcrição das horas é do jeito que está aí, ó, 19H. Professor, tem um S? Não, é só H. Se for para ter o S, é para colocar horas, por extenso. 19 horas. Tá? Escreve toda a palavra horas. Se for para abreviar, é somente o H. A mesma coisa os minutos ali em cima, tá? Nada de 18, 2 pontinhos, 35. Não, é 18H, 35 min. É a forma abreviada, a transcrição correta de 18 horas e 35 minutos. Bom, nas locuções adverbiais, conjuntivas e prepositivas, quando a palavra principal for masculina. Feminina, perdão. Observa o seguinte, é uma locução feminina. Significa, gente, que o sinal indicativo de crase já está embutido. Não precisa de nenhuma pergunta antes do a. Não precisa de a que nem a quem. Já está, essas expressões já vêm com o sinal indicativo de crase, ok? Vejam, à noite, à tardinha, à força, à beira de, às margens de, à beça, à parmegiana, às pressas, à francesa, à toa, já são expressões. À revelia, com sinal indicativo de crase. Tá? Só tomem cuidado com as locuções de tempo. Por quê? Porque uma coisa, gente, é eu estudo à noite. Então, não é em qualquer momento, é à noite. Outra coisa é estudo todas as noites. Se antes, gente, de à noite, à tarde, à tardinha, às vezes, vierem as palavras toda, todas e durante, não tem sinal indicativo de crase. Tá? Se estivesse escrito estudo durante a noite, não tem crase. Todas as vezes viajo para o Rio, não tem crase. Às vezes viajo para o Rio, sem o todas antes, acento obrigatório. Viajo para o Rio, às vezes. Às vezes viajo para o Rio. Sinal indicativo de crase obrigatório. Ok? Então, tomem cuidado. Se antes das locuções de tempo vier todas, toda ou durante, elas perdem o sinal indicativo. As de modo, gente, todas têm. Tá? As pressas, as escondidas, à toa, à força, a francesa, a inglesa, sempre. A revelia, sempre com acento. As locuções de lugar, também. À beira de, às margens de, também acento obrigatório. Olha o primeiro exemplo. Resolveram tudo às escondidas. Então, qual foi o modo que eles resolveram? Às escondidas. Locuções conjuntivas, ou seja, palavras que equivalem a conjunções. À medida que e à proporção que. Sempre, gente, que vocês virem questão de crase, que tivermos à medida que e à proporção que, o sinal indicativo de crase é obrigatório. Tá? Não tem exceção. Obrigatório. Também, a Aline aprenderá o conteúdo à medida que o estude mais. Ou seja, quanto mais ela estuda, mais ela aprende o conteúdo. Também as locuções prepositivas. À custa de, à frente de, à espera de,
a exceção de e a procura de, gente, todas essas expressões têm sinal indicativo de crase embutido. Já está nele, não faz pergunta antes. Lembra do filme A Espera de um Milagre? Começa com sinal indicativo de crase, porque a expressão à espera de tem sinal indicativo de crase. Ok? Bom, com os pronomes aquele, aquela e aquilo, eles serão premiados com sinal indicativo de crase se antes deles vierem palavras que exijam a que ou a quem como resposta, tá? Olha aí, iremos a que? Iremos àquele casamento. Tem o a que antes do aquele, acento obrigatório. Dirigiu-se àquela professora. Quem se dirige a que ou a quem? Dirigiu-se a quem? Aquela professora. Obrigatório. Refiro-me a que ou a quem? Aquilo que vi na série. Então, refiro-me àquilo. Acento obrigatório. Está apto a que, gente? Aquela vaga de emprego. Acento obrigatório. Vou falar uma coisa importante para vocês. Em 100% das vezes que aparecer em questão de crase aquele, aquela e aquilo, o acento foi obrigatório. Ano passado apareceu em 104 provas das principais bancas de São Paulo. Nelas, todas, aquele, aquele e aquilo, tiveram sinal indicativo de crase. Então já fique de olho nesse tipo de questão, tá? Aí vejam, gente. Professor, só uma dúvida aí, pode falar? Opa, pode falar, Pro. O pronome relativo que pode se usar antes? Pode ir antes do pronome relativo que? No caso do aquilo que? Não entendi a pergunta, Pro. Repita aí, por Refiro-me favor. refiro-me àquilo que vi na série, tá? Sim. Antes do pronome relativo. Ah, antes do que você está dizendo? Isso, A o pronome palavra relativo que. que? Ah, sim, Isso. não tem problema, Pro. Do aquilo, aquele, aquela, não tem problema, tá? O que não tem, Pro, que nós vamos ver mais para frente, é que não ocorre diante do pronome relativo que, o a palavra a, antes do pronome que. Tá? Se for Obrigado. aquilo, aquele, aquela, ok, pode ter o acento. Mas aí, observar, né? Se antes desses pronomes, aquele, aquela e aquilo, os pronomes demonstrativos, não tiver pelo menos uma dessas perguntas, a que ou a quem, não tem um acento. Se estivesse escrito, ganhei aquele carro, quem ganha, ganha o quê? Aí não teria o acento. Né? Precisa ter pelo menos uma das duas. Perguntas. Ótima pergunta, viu, Pro? Bom, gente, professor, eu fui fazer a prova, não obedeci ao senhor, né? Eu sempre digo o seguinte, gente, teve redação, começa por redação. Não teve redação, começa pelo sinal indicativo, já é o assunto, né? Começa por língua portuguesa, e mais precisamente pelo sinal indicativo de crase, tá? Questão sobre crase. Por quê? Porque ela vai te desafiar. Você acabou de chegar à prova e precisa ter, né, essa oxigenação no cérebro. E o que dá essa oxigenação é você pensar. Uma questão te desafiar. E daí, quando você for para o específico, você já está ali atento, atenta aos detalhes. Aí você não é pego pelas pegadinhas da banca. Tá? Então, vamos supor, não obedeceu ao professor. Aí chegou na questão de crase, não lembro mais nada. Não lembro nem meu nome, professor. Como eu faço para não errar? Olha lá o primeiro exemplo. Refiro-me à ilustre professora.
Aí você diz, não sei, troque o substantivo feminino professora por um sinônimo masculino. Veja, refiro-me ao ilustre professor. Professor, como eu vou saber se tem o acento? É simples, gente. Trocou pelo masculino, latiu antes do masculino, é sinal de que antes do feminino tem acento. Olha lá. Refiro-me à ilustre professora. Refiro-me ao ilustre professor. Tem acento? Tem. Informei o resultado à aluna. Vou trocar aluna por aluno. Informei o resultado ao aluno. Crase obrigatório. Peça a tal amiga a ata da reunião. Peça ao tal amigo a ata da reunião. Então, veja, trocou do feminino para o masculino. Fez a mesma pergunta do feminino para o masculino. Ao ler a troca do masculino latiu, tem sinal de cativo de crase antes do feminino. Tá? Agora, tomem cuidado, né, com aquelas palavrinhas que você pensa que já tem o acento. Essa semana, nós tivemos uma prova que estava escrito lá, veículo a gasolina. Aí todo mundo olhou e disse, tem acento, a gasolina. Aí veja, método aí do latido, troca gasolina por álcool. Veículo a álcool. Veículo a diesel. Veja que não forma ao, é a. Então, se veículo a álcool, veículo a diesel, veículo a gasolina, não tem sinal indicativo de crase. Tá? Veja Professora. como a troca é válida. Oi, Pro. Aí, nesse caso, foi bem uma pegadinha, né? Porque daria para trocar por combustível, né? A palavra gasolina, ou não? Mas ainda ficaria veículo a combustível, Pro. É, né? Ainda ficaria a, não teria latido, Pro. Então, nunca a gasolina vai ter. Porque quando eu troco o feminino pelo masculino, não tem latido. É uma pegadaça, Pro. Bom, aqui, quem for fazer a prova do Estado, a FGV gosta desse tipo de questão. A VUNESP já fez nas piores prefeituras. Tem prefeitura que diz que o salário é 7 mil. Então, quero uma prova top nível hard. Aí a VUNESP coloca um conteúdo desse. Já vi na IBAN também, gente. Olha lá. Antes dos pronomes a qual ou a quais, vai ter o sinal indicativo de crase, gente, se após esses pronomes vierem verbos de ação que façam pelo menos uma das perguntas a que, a quem. Veja o primeiro exemplo. A cidade a qual iremos é na Europa. Bom, eu tenho a qual. Após o a qual eu tenho dois verbos. Iremos e é. Professor, qual é o verbo de ação desses dois? O iremos, gente. Verbo de ação é aquele que você movimenta o corpo para realizar a ação verbal. Nem que seja os neurônios, já conta como movimento. Pensar, estudar, escrever, raciocinar, dormir, correr, ir. São verbos de ação. Você movimenta o corpo. O é não é verbo de ação. Não é, gente. É do verbo ser. Se você disser, eu sou esperto, não teve ação aí. Ela está esperta. Não teve ação. Ele continua esperto. Ele permanece esperto. Ele fica esperto. Gente, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, não são verbos de ação. Então, eles não vão entrar
para essa nossa regra. Somente verbos de ação. Tá? Então, como eu tenho o verbo ir, qual é a pergunta que o verbo ir faz? Quem vai, vai a quê? Opa, professor, tem uma das duas perguntas. Se tem uma das duas perguntas, tem sinal indicativo de crase. Por isso está correto o exemplo. A cidade a qual iremos é na Europa. Bom, o segundo exemplo diz: são leis às quais as alunas devem se adaptar. O professor tem dois verbos de ação, o devem e o adaptar-se. Qual que eu devo focar? Toda vez que vier dois verbos em sequência, três verbos em sequência, o último sempre é o mais importante. Então, é nele o foco, tá? Então, aqui no devem se adaptar, é o adaptar-se, tá? Então, são leis às quais as alunas devem se adaptar. Quem se adapta a quê ou a quem? Então, o sinal indicativo de crase está correto. Aquela é a resposta a qual Maria chegou. Quem chega, chega a quê? Tem a pergunta que? Sinal indicativo de crase, antes do qual, obrigatório. Cuidado com alguns verbos, gente. O verbo visitar é uma pegadinha boa. Quem visita, visita o que, se for coisa, ou quem, se for pessoa. O que, o quem. Então, se no lugar de iremos estivesse escrito visitaremos, não teria o acento. Tá? Cuidado. O visitar é um dos que as pessoas mais erram. Eles acham que quem visita é a que ou a quem. Errado. Quem visita é o que ou quem. Tá? Casos em que não ocorre o acento. Olha aí. Diante de substantivos masculinos, à exceção daquele que vimos, né? Nomes próprios masculinos e alguém imitando o que eles faziam, todos os demais não ocorrem. Veja, andamos a cavalo, iremos a pé, passou a calça a contragosto, fez o desenho a giz, compramos os imóveis a prazo. Antes que me perguntem, bife a cavalo não tem sinal indicativo de crase, porque cavalo é um substantivo masculino. Tá? Sempre me perguntam isso, e a resposta da norma padrão é cavalo é masculino, então bife a cavalo não tem sinal indicativo de crase. Se há cavalo. Diante de verbos também não ocorre. Sou favorável a se arrepender do ocorrido. Ela não se refere a dizer isso. Estou disposto a ajudar. É referente a observarem as plantas. Então, vejam, não tem exceção, gente. Sendo verbo, não ocorre o acento antes dele. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção de senhora, senhorita, dona e madame. Vocês viram há pouco que esses 4 pronomes de tratamento, eles estão lá na mesma categoria que substantivos femininos. Ou seja, para que ocorra o acento antes deles, tem de seguir a regra dos substantivos femininos. Não é que já é obrigatório porque eles apareceram. Não, tem que obedecer a regra, tá? Os pronomes, os demais pronomes, gente, não ocorrem em nenhum caso. Veja, diga a ela que não estarei em casa amanhã. O ela, gente, é campeão de aparecer em provas de concurso. Justamente porque esses youtubers ficam falando que ocorre diante de palavras femininas. O elaborador assiste ao vídeo e diz, opa, vou pegar um monte de gente. Acontece. Não ocorre diante de nenhum pronome do caso reto. Nenhum pronome do caso oblíquo, tá?
Entreguei a todas os documentos válidos. Não ocorre diante do toda, do todas, do tudo, do nada. Não ocorre diante de nenhum pronome indefinido. Ele fez referência a Vossa Excelência. Não ocorre diante de Vossa Excelência, Sua Santidade, Vossa Reverendíssima, nada. Tá? Não ocorre. A igreja a que me dirijo é no centro. O dirijo até faz as duas perguntas, né? Dirijo-me. Porém, não ocorre o acento antes do que. Não ocorre. Aonde você pretende ir a essa hora? Gente, diante do essa, do esta, do isso, do isto, do este, do esse, não ocorre o acento. Agradeci a ele, a quem tudo devo. Se não ocorre diante do que, não ocorre diante do quem também. Ok? Então, casos em que não ocorre. Diante de numerais, exceto horas exatas, né? Chegou a 200 o número de feridos. Daqui a uma semana começa o campeonato. Gente, com uma, só vai ter acento antes dele se for hora. Se estiver escrito, chegarei daqui a uma hora, tem acento. Chegarei daqui a 1h15, tem acento. Agora, só uma, sem hora, não vai ter acento, tá? Então, daqui a uma semana começa o campeonato. Semana não é hora, não tem acento. Irei a partir das 10. Ora, gente, o a partir nunca teve acento. E uma forma de você nunca errar, nunca esquecer essa regra, é pensar que partir é verbo. Se não ocorre diante de verbos, o a partir nunca vai ter acento. Nunca teve, né? O de cima diz assim, irei após as 20. Gente, após é preposição. Se antes do a vier preposição, não tem um acento. Só temos uma exceção, que é a preposição até. Se vier para, após, antes, não vai ter acento, tá? A única exceção é o até. Opa. Diante de artigos indefinidos, refiro-me a uma professora qualquer, sou favorável a uma cidade, não vai ter. Expliquei por quê, né? Suma só se for hora exata. Vejam, não ocorre entre palavras repetidas, entre números, com exceção de horas exatas, entre dias da semana, nem entre meses do ano. Se antes do a vier preposições, também não ocorre, no que falei há pouco, a exceção, a preposição até. Vejam, ficaram frente a frente. Depois, lado a lado. O mestrado foi de 2015 a 2019. Estuda de segunda a sexta. O curso foi de janeiro a julho. Eliana estuda durante a tarde. Durante a preposição, como está antes do a, tira o sinal indicativo de crase. Aí, famosas pegadinhas. Gente, de segunda a sexta, não tem crase. Professor, se for assim, estudo português às segundas. Tem, porque não é em qualquer tempo que você estuda, é às segundas, ok? Outro caso que pode levar o sinal indicativo de crase a dias da semana, gente, é quando esses dias da semana vierem adjetivados. Olha o exemplo. Viajará da próxima segunda à próxima sexta. Então, veja, não é qualquer segunda, não é qualquer sexta. São as próximas.
Estudou da segunda passada à sexta passada. Então, não é qualquer segunda, não é qualquer sexta, são as passadas. Então, por causa de passada e próxima, entre dias da semana, pode haver o acento, ok? Professor, e se tivesse assim, estudou da segunda à sexta passadas, teria? Teria. Porque segunda à sexta passadas ou passadas está se referindo aos 2 dias da semana, o acento seria obrigatório, tá? Então, só se eles vierem adjetivados. Se não vier, nunca terá acento entre dias da semana. Bom, pegadinha da página. Ela já é conhecida como pegadinha da página. No auge dela, a FGV e a VUNESP fizeram questões com essa pegadinha. Veja, consulte o livro da página 45 a 51. A língua portuguesa diz o seguinte: se você tiver de repetir um substantivo na mesma oração, evite. Então, a segunda vez que ele deveria aparecer, deixe de forma implícita. Para a língua, é lindo. Para quem é concurseiro, é preocupante. Veja, consulte o livro da página 45 a 51. Aí você vai dizer, ué, a regra diz que entre números, com exceção de horas exatas, não tem crase. Só que aí você esquece que o 45 está se referindo ao substantivo. Veja, página 45 a página 51. Então, veja, de uma página a que? A outra. Então, mesmo que de forma implícita, a palavra página exige o sinal indicativo de crase. Então, é fácil lembrar dessa pegadinha. Ela ocorre com a palavra página. Tá? Você viu lá, página 60 a 120, opa, é página 60. Então, página 120 está implícito sinal indicativo de crase obrigatório. Bom, casos especiais da crase. Diante do nome de cidades, não ocorre. Vou a Salvador. Chego a Manaus. Quem vai àquele lugar. Quem chega, chega aqui. Nome de cidade, não ocorre. Mas, se o nome dessa cidade vier adjetivado ou com uma locução adjetiva, professor, o que é uma locução adjetiva? É a preposição de mais um substantivo após essa preposição. Casa de João. A locução adjetiva é de João. Caderno de tinta azul. O de tinta azul é a locução adjetiva. Tá? Lápis de madeira. O de madeira é a locução adjetiva. Então, vejam, vou a Lisboa de Saramago. Então, por causa desse de Saramago, mesmo Lisboa sendo o nome de uma cidade, vai ter o sinal indicativo de crase. Irei a Porto Velho, Antiga. Então, Porto Velho é o nome de uma capital, porém, vai ter o acento porque ela tem o adjetivo antiga. Então, você tem de prestar atenção se o nome daquela cidade está com uma locução adjetiva ou com um adjetivo. Nesses casos, sinal indicativo de crase será obrigatório. Bom, se for o nome de um estado, o nome de um país, e esses nomes forem
femininos, o sinal indicativo de crase é obrigatório. Vejam, vou à França, irei à Bahia, vou à Paraíba, vou à Alemanha, à Itália, à Inglaterra. Todos os nomes de países e estados femininos, sinal indicativo de crase obrigatório. Agora, irei a Portugal. Portugal, né, vem de Porto. Porto é um substantivo masculino. Não ocorre o acento. Mas, se vier com uma locução adjetiva ou um adjetivo, o acento se torna obrigatório. Irei a Portugal, de Camões. Vou a São Paulo, imparável. Então, veja, Portugal, de Camões. Por causa desse de Camões, o acento é obrigatório. Vou a São Paulo, imparável. Então, vejam, o imparável faz com que o estado de São Paulo receba o sinal indicativo de crase antes dele. Bom, distância. Professor, vou fazer uma pós à distância. Se a instituição lá, a faculdade, estiver com uma propaganda pós à distância com sinal indicativo de crase, nem acesse, tá? Não é boa. Por quê? Porque com a palavra distância, gente, só terá o sinal indicativo de crase se ela vier especificada. Olha lá, sua casa fica a distância de 100 quilômetros daqui. Obrigatório. Todos devem ficar à distância de 50 metros do palco. Obrigatório, não é qualquer distância, né? 50 metros do palco. Se a palavra distância não estiver especificada, não tem por que ter o acento. Os policiais ficaram à distância. Gostava de fotografar à distância. Ensinou à distância. Então, não tem especificado essa distância, não tem sinal indicativo de crase. Outro caso importante, olha aí, gente. Casa é um substantivo feminino. Aí você, opa, apareceu casa, tem acento. Calma lá, calma. Com a palavra casa, só terá o sinal indicativo de crase antes dela, se a casa estiver especificada. Vejam, chegou tarde à casa. Está dizendo de quem é a casa? Não, então não tem acento. Chegavam à casa sempre à tardinha. De volta à casa, fui recebido pela minha mãe. Veja que em nenhum momento está dizendo de quem é essa casa. Professor, e se for minha, vai ter acento? Não. Só vai ter acento a casa dos outros. A sua não é nada para a gramática. Só a dos outros, tá? A casa da mãe Joana tem crase. A casa das primas tem crase. Agora, só a sua ou não especificada casa não tem acento, tá? Vejam, chegou cedo à casa da Maria. Não é qualquer casa, é a da Maria. Fiz uma visita à casa de meus avós. Fui à casa de meu irmão. Então, vejam, meus avós, meu irmão, da Maria. Acento obrigatório, porque eu estou especificando de quem é essa casa. Agora, a gramática estendeu essa regra a qualquer casa que tenha sentido de prédio, né, edifício, estabelecimento comercial hospitalar, dinastia. Quando se refere a qualquer instituição ou sociedade, o acento é obrigatório. O presidente americano regressou à Casa Branca.
Então, vejam, Casa Branca, residência oficial do presidente estadunidense. Né? Não se acentua o A antes da palavra terra, se essa não estiver especificada. Quando é que ela não está especificada, professor? Quando ela indicar terra firme. E para indicar terra firme, gente, é bem fácil de identificar. Por quê? Porque vai estar palavras relacionadas à marinha, ou seja, navio, marinheiro, aportar, embarcar, bordo. Então, viu que tem esse conjunto de palavras junto à terra, já sabe que não vai ter acento. Só se a terra vier especificada. Vejam, logo que o navio aportou, os marinheiros desceram a terra. Marinheiro, navio, o terra não está dizendo qual é, então não tem acento. Está muito quente a bordo. Vamos à terra. Então, vejam, bordo, navio, o terra não está especificado, não tem acento. Qualquer outra terra, inclusive o planeta Terra, recebe o artigo definido. Vou à terra de meus avós. Cheguei à terra natal. Ele retornou à terra. Veja que o terra do terceiro exemplo, gente, está iniciando com letra maiúscula. Então, estamos falando do planeta. Voltou à terra onde nascera. Professor, se tivesse escrito voltou à terrinha, apelido carinhoso de terra natal, teria o acento? Teria. Tá? Aí, o professor colocou aí um resumo de em quais principais palavras que aparecem em concurso público não ocorre crase, tá? Então, aí é para você passar o sábado se divertindo, aprendendo essas palavras, ok? Lembre-se de que seu concorrente estará estudando outra coisa que não. Você estuda o correto que vai estar na prova. Então, o mínimo, estudar, gente. Casos em que a ocorrência é facultativa, diante de nomes próprios femininos. Lembrando, para ser facultativo, a regra do obrigatório é a mesma. Antes do a, eu tenho de ter as perguntas a que e ou a quem. Se não tiver nenhuma das duas, nunca vai ser facultativo. Tá? Veja, entreguei o livro a Paula ou entreguei o livro a Paula. O verbo entregar faz duas perguntas. Quem entrega, entrega o quê? A quem? Entreguei o quê? O livro. A quem? A Paula. Então, vejam, tem a pergunta a quem antes do a. Como Paula é um nome próprio feminino, o uso é facultativo. Professor, e se fosse um apelido? Se fosse Tati, por exemplo. Entreguei o livro a Tati. Teria o acento? Teria. Se Tati estivesse com letra maiúscula, que é o apelido de Tatiana, Tatiane, o acento seria obrigatório. Apelido, gente, apelido, segundo a língua portuguesa, a norma padrão é para ser grafado com letra maiúscula, tá? Por isso entra nessa regra. Sou favorável a Ana. Quem é favorável é a que ou a quem, então tem as perguntas antes do a. Como Ana é um substantivo próprio feminino, o uso é facultativo. Diante de pronome possessivo feminino, minha, tua, sua, nossa, vossa, suas, antes do a tem de ter pelo menos uma das perguntas, né, a que ou a quem, após o a, um desses pronomes. Cedi o lugar à minha mãe, ou cedi o lugar à minha mãe. Refiro-me à nossa avó, ou refiro-me à nossa avó. Veja aqui no primeiro exemplo, quem cede, gente, cede o quê? A quem? Cedi o quê? O lugar. A quem? A minha mãe.
Refiro-me à nossa avó. Refiro-me a quem? A nossa avó. Dirijo-me à sua empresa, ou dirijo-me à sua empresa. Então, antes do a tem as perguntas, após o a tem um pronome possessivo feminino, o uso do sinal indicativo de crase é facultativo. E o último caso, depois da preposição até. Então, eu tenho a, antes do a eu tenho o até, porém, lembrando, antes do até, eu tenho de ter as perguntas, pelo menos uma, a que ou a quem. Irei até a saída, ou irei até a saída. Irei, gente. Quem vai, vai aqui. A saída. Como tem o até entre o irei e saída, o uso é facultativo. O show vai até a noite, ou o show vai até a noite. Né? Vai a quê? À noite. O até faz com que seja facultativo. Aí, prevendo que o professor ia me perguntar, disse, ó, no dia da aula de crase, o professor vai me perguntar se tem sinal indicativo de crase antes do quê? Veja que no último slide, pensando, né, já tendo essa telepatia, eu coloquei. Tá vendo, Pro? Olha aí. Pode ocorrer de vir o sinal indicativo de crase antes de preposição e antes do pronome que. A regra diz que não tem, mas recomendo ler a oração inteira, porque pode ser que aquele sinal indicativo de crase, antes da preposição, antes do que, esteja escondendo um substantivo feminino. Olha o primeiro exemplo. As imagens são iguais às de antes. Aí você vê as de antes, eu não vi nenhum caso de preposição do acento indicativo de crase antes de preposição. Só que vejam que entre o as e a preposição de, tem um substantivo ali, subentendido. Imagens. Por isso o acento é obrigatório. Antes do que, gente? Aquela rua é paralela. Tudo que é igual, tudo que é paralelo é a que ou a quem. Então, aquela rua é paralela a que? A que vai dar na casa. Então, a palavra rua está subentendida, implícita, para que você erre. Tome cuidado. Agora sim, vamos à hora da verdade. Gente, questões de língua portuguesa, técnica, metodologia do professor, simples. Começa pela última lacuna. Se tiver 3, 4, 5, 100 lacunas, começa pela última, pula para a primeira. Repetindo, sempre começar da última lacuna quando tiver 2 ou mais. Se tiver ali, gente, entre 4 e 8, 10 lacunas, começa da última e pula para a primeira, tá? Então, vamos começar pela última. Vamos lá, gente. A Pro está falando que é A. Vamos ver se a Pro está certa. A última diz assim. Se o sofrimento, a ansiedade, os pensamentos negativos e a angústia dos voluntários em relação ao clima estavam ligados às medidas dos governantes. Ora, gente, tudo que está ligado a quê ou a quem? Veja, está ligado às medidas. Medidas é um substantivo feminino no plural. O as das lacunas está no plural também. Então, o sinal indicativo de crase é obrigatório. Né?
Então, vai ficar entre A e D. A e D. Ok? Aí, vejam. Se você for para a penúltima lacuna, você já encontra a resposta, né? Olha o que diz a penúltima. Frente a ela. Opa! O professor diz que não ocorre o sinal indicativo de crase diante do ela. Das duas que sobraram, apenas a A está correta. Não tem sinal indicativo de crase diante de ela. Então, número 1, letra A. Né? Vai ficar, os participantes responderam a questionários. A no singular, a palavra seguinte no plural não tem crase. A respeito, na segunda lacuna, não tem acento, porque respeito é um substantivo masculino. Não ocorre diante do ela. E, no último caso, ligados a que as medidas, sinal indicativo de crase obrigatório. Então, letra A, tá? Número 1. 2. Assinar a alternativa redigida segundo a norma padrão de emprego de pronomes e do sinal indicativo de crase. Vanessa está falando que é A. Vamos ver se ela está certa, né? A Kelly também. O prefeito de Veneza, cujas ruas e praças estão alagadas, fez um apelo às autoridades do país. Quem faz um apelo a quê ou a quem? Fez um apelo a quê? Às autoridades do país. Então, a letra A está correta. A B diz, o fogo que atingiu a Austrália é atribuído a fenômenos naturais. Quem atinge o quê, gente? Atingiu a Austrália, sem acento, é atribuído a fenômenos. O A está no singular, fenômenos no plural. Mesmo que fenômeno estivesse no singular, não teria crase, porque fenômeno é masculino. A C já começou errado, né? A partir nunca teve sinal indicativo de crase. A letra C, olha a pegadinha. Sem preservar a natureza, a qual é garantia de sua sobrevivência. Vejam que após o qual não tem verbo de ação. Então, nunca vai ter esse acento. E o outro também está errado, porque não ocorre diante de verbos. Então, a única correta, a letra A, a número 2. 3. Olha aí, questão da IBAN. Prova para professor. Às vezes, porém, as células que as acessam não estão ativadas. A expressão às vezes foi corretamente craseada nos termos do determinado pela norma gramatical vigente. Nos exemplos abaixo, as expressões sublinhadas também receberam corretamente o sinal diacrítico, exceto em qual alternativa? Então, vamos ver. A bolonhesa, correto, né? O modo como era feito o molho, a bolonhesa. Então, diz que toda a locução de modo tem acento embutido. A B também é de modo, ó. Namoraram muito tempo às escondidas. O modo como eles namoraram. Às escondidas. Obrigatório. A B diz estrelas a olho nu. Olho é um substantivo masculino. Então, não ocorre o sinal indicativo de crase, né? Então, é a letra C, na número 3.
Okay? Pagamento à vista, o modo como era o pagamento à vista, acento obrigatório. Ok? Então, letra C na 3. 4. Já sabem o que fazer, né? O professor ensinou. Primeira regra que o professor disse foi: todas as vezes que o aquele, aquela e aquilo aparecerem em provas, acentuados. Então, já sei que a resposta é B ou D. Porque, veja, amanhã recomeçaremos a caminhada rumo a quê? Aquela montanha. Acento obrigatório. E ele também disse que você pode, da última, pular para a primeira. E olha o que diz a primeira. Era lindo o entardecer à beira do rio. Onde? Aonde que era lindo? À beira do rio. Então, sinal indicativo de crase, obrigatório. Ok? Então, a resposta é a letra D, a número 4. Mostrou-se submisso a quê? Às decisões da justiça. Sinal indicativo obrigatório. Substantivo feminino no plural, as no plural, obrigatório. Solicito a vossa senhoria, não ocorre diante de pronomes de tratamento, então não vai ter. Dirigir-me a uma pessoa, uma não é hora, não tem acento. Não chegaremos a tempo, quem não chega a quê? Não chegaremos à reunião. Então, acento obrigatório, o aquela obrigatório, letra D na 4. Vamos fazer a 5, tá? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à ocorrência da classe. Olha aí, já temos 2 As, 3. Muito bom, muito bom. Importante, gente, é participar. Errar faz parte do processo de aprendizagem, tá? Então, as próximas aulas podem digitar, erra tudo, no dia da prova acertando tudo, por mim está excelente. Vejam, letra A, saiu às pressas para a reunião. O modo como ele saiu, às pressas. Às pressas é uma locução feminina, acento obrigatório. Então, a 5 é a letra A. B, agradeço a todos. Ó, A no singular, palavra seguinte no plural. Não tem acento. Mesmo que o todo estivesse no singular, ele é um pronome indefinido masculino. Não ocorre. C, peça a ela o cardápio principal. Não ocorre diante do ela. Né? E a letra D, o valor pode ser pago a prazo. Prazo é um substantivo masculino. Então, resposta da 5, a letra A. Ok, gente? Grande César. Enquanto o César responde, gente, na próxima aula nós vamos fazer mais umas 6 ou 5, tá bom? Para fixar o conteúdo, porém, eu darei o gabarito. Pronto, César. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Amanhã nós temos a aula de matemática, tá bom? Então, peço que aqueles que